Olá, meus amigos empreendedores do campo. Para quem acompanhou o vídeo que a gente fez ontem, onde nós comentamos que ontem a gente passou o dia todo participando de um seminário sobre a questão dos gases, do efeito estufa, agricultura, créditos de carbono, né? E toda essa relação que esse assunto tem com a agricultura, com a pecuária, com o agronegócio. Nós tiramos muitas informações que a gente vai nos próximos dias fazer vários vídeos sobre os dados apresentados dos pesquisadores, sobre aquilo que foi comentado. E hoje eu quero pegar uma tabelinha de dados. Eu vou colocar aqui em cima, para você dar uma olhada. E a gente vai falar desses dados aos poucos e comentar cada um deles. Então, essa tabela ela tem referência em relação a o que o produtor, e aqui principalmente voltado para o gado de corte e vale também para o gado de leite, o que o produtor pode fazer para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa, principalmente reduzir a emissão de metano, né, que é um dos gases poluentes que a agricultura emite, principalmente a pecuária, né? E o que essas mudanças incrementam também na produção. Então, na verdade, assim, o produtor que vai trabalhar para reduzir o metano, né, jogado no ambiente, ele vai ter ganhos de produtividade também. Então, quando a gente fala na questão de mitigação de gases do efeito estufa na agricultura, a diminuição desses gases faz com que o produtor tenha ganhos muito grandes na produtividade, ou seja, são alterações no manejo que é feito tanto na pecuária como na agricultura que vão fazer diminuir a quantidade de emissão de gases e aumentar a rentabilidade. Além disso, como a gente já falou em vários vídeos nos dias anteriores, o produtor pode também ganhar com a geração de créditos de carbono, onde nós estamos fazendo avaliação e certificação de propriedades, inclusive já avaliando as primeiras propriedades com resultados surpreendentes. Uma das propriedades avaliadas aí deu um resultado de 197 créditos de carbono por hectare. Isso no mercado de carbono hoje equivale a mais ou menos aproximadamente 5 mil reais, né? Pelo valor que está hoje o crédito. Então, são valores bem expressivos. Mas vamos lá. Primeira estratégia que aparece aí na nossa tabelinha, questão genética. Quando o produtor melhora a genética do seu rebanho, seja leite ou seja corte, ele vai diminuir em 38% a emissão de gases e ele vai aumentar em até 99% a sua produtividade. Isso mesmo. Sabe por que acontece? Todos esses índices aqui, eles têm principalmente relação com a redução, no caso do gado de corte, a redução do tempo que o gado leva para o abate, né? E no leite, o aumento de produtividade, né, que isso causa. Então, no gado, a análise que a gente faz é de emissões por animal, né, para gado de corte, e no leite ele cairia em cima da questão de volume de produção. Mas nem sempre um maior volume é responsável por menos emissão e por maior ganho. Isso é um assunto para um outro vídeo, onde a gente vai apresentar uma outra informação para falar melhor disso. Quando a gente fala do pastejo, né? Pastejo contínuo manejado, nosso segundo item, mais voltado para o gado de corte. Quem tem gado de corte solto no pasto, que a gente vê em muitas regiões, como a região da Campanha, né? Sem piqueteamento, sem manejo, sem nada, sem adubação, né? Ele vai ter uma produção baixa e esse gado vai levar muito tempo para chegar no ponto de abate. Por quê? Ele produz pouco por hectare, ele produz pouco por animal, ele leva muito tempo, né? Então, quando você melhora, você faz pastejo contínuo manejado, ou seja, você começa a fazer adubação de pasto, você começa a talvez fazer um ou outro piquete, né? Deixar o pasto descansar um pouco, você tem uma redução de 22% nas emissões e você tem um ganho
de 22% também, né? Quando a gente fala de pastejo rotacionado manejado, que é o que eu tenho aqui, pastejo rotacionado manejado, né? Quando você maneja bem, faz adubação, faz o piqueteamento certo, entrada e saída do gado, né? Você bota aí, por exemplo, uma leguminosa, faz um consórcio no inverno, faz adubação certinha, né? Tudo aquilo certinho como tem que ser, você reduz em 35% as emissões de gases, principalmente metano, e você tem um aumento de produtividade de 71%. Aí nós temos outro aqui, ó, potreiro não, proteína, meu Deus, até eu não entendo minha letra, proteína adequada na dieta. Quando a gente faz a adaptação da proteína na dieta, e ali não quer dizer somente em relação à ração, né? A farelo de soja, por exemplo, nós estamos falando de proteína adequada na dieta. O que é a proteína? Você tem um pasto de qualidade, né, com entrada no ponto certo, aonde o pasto vai ter a proteína correta. Você usar, por exemplo, uma leguminosa junto no teu pasto, seja no verão ou seja no inverno. No verão tem leguminosa, tem amendoim forageiro, tem até o pega-pega, que o pessoal mostrou ontem, dados bem interessantes, que o pega-pega, que muitos consideram como uma planta daninha nas pastagens, ela é muito parecida com o amendoim forrageiro. Ela é uma leguminosa com alto teor de proteína, que pode melhorar muito o pasto e melhorar inclusive o ganho de peso dos animais, né? Então às vezes são plantas que nós julgamos que sejam coisa ruim, mas na verdade ela pode auxiliar bastante no manejo, né, e no ganho que os produtores têm. Então, proteína adequada reduz 10% das emissões e aumenta 12% da produtividade. Depois nós temos o uso de alimentos concentrados, né, que aí a gente pode colocar, por exemplo, a ração como um alimento concentrado. A gente pode colocar dentro desse item também a silagem, que muitas vezes a gente chama de concentrado, né? Que não é o volumoso do pasto, mas é fornecido no coxo. Mas se a gente usar, por exemplo, só a ração, nós temos ganho de peso, ganho de produtividade de 31% e redução nas emissões de 20%. Mas o detalhe importante, o concentrado ele é um a mais, né? Nunca substituir concentrado pelo volumoso, ou melhor, substituir o volumoso pelo concentrado. O concentrado tem que ser um incremento e não uma substituição. Quando você substitui, você vai acabar aumentando o teu índice de poluição, né? Porque o concentrado ele exige muito mais do que o pasto, né? O concentrado ele exige mais fertilizante, mais maquinário, é industrializado, né? Então tem que ser usado como um complemento no nível certo. E aí vocês me vêem muito falar sobre produção de leite a pasto e que o uso de ração é caro, enfim, né? Tudo é questão do ponto de vista. Quando a gente fala do uso do concentrado, nós estamos falando de um sistema a pasto, colocamos, suplementando uma ração quando precisa, um farelo de milho quando precisa, né? Ou um caroço de algodão em alguns lugares, polpa de fruta, polpa cítrica, enfim. Então, é usar aquilo para dar uma incrementada na sua produção, nunca substituir, né? Porque quando substitui, aí ele faz o efeito contrário, ele pode até dar um incremento na produtividade, mas a lucratividade vai cair lá embaixo. E aí nós temos o último, né, que é aumento de alimentação, que parece uma coisa boba de se falar, né? Quando você aumenta a alimentação do gado, ele vai produzir mais. Só que quantas e quantas propriedades que o gado passa fome, literalmente, ou que não tem comida suficiente para a produção, né? Às vezes acontece por questões climáticas, por exemplo, mas muitas vezes acontece por manejo errado do pasto, por lotação errada. Às vezes a gente acaba querendo colocar um monte de animais e não consegue oferecer a quantidade de alimentação suficiente. Muitas vezes acontece no gado de corte, quando o pessoal bota uma lotação muito grande nas áreas, né, e acaba não tendo pasto. Então o gado engorda mais devagar porque não tem pasto suficiente para todos eles. Então o aumento de alimentação, ele
reduz 37% das emissões e ele aumenta em 171% a produtividade. Então vejam que tudo que eu mostrei para vocês aqui no vídeo, né, são manejos, adaptações, manejos simples ao alcance de todo mundo, né? Então quando se fala assim, a pecuária ela é a vilã, a pecuária emite muito metano e ela é a principal responsável pela poluição, pelos gases de efeito estufa, pelo aquecimento global. Se ela for manejada errada. Agora, quando é manejado certo, vocês veem aí que é possível diminuir muito a porcentagem de emissão, e diminuindo a porcentagem de emissão a gente ainda aumenta bastante a questão de produtividade. Então, o produtor que se engajar nisso aí, o produtor que começar a buscar informação, né, desse mercado, inclusive o próprio governo do estado, ele vai lançar daqui para frente programas de, não é certificação de carbono, mas sim avaliação das cadeias produtivas com um selo que vai oferecer ao produtor, para a agroindústria ou para produtor de carne, por exemplo, um selo de que está sendo realizado um trabalho na propriedade para reduzir as emissões desses poluentes. Isso vai vir para frente, né? Isso está em processo de avaliação e chamada pública, e na sequência, nos próximos meses, vai se começar a trabalhar esse tipo de projeto, que hoje já tem um início no Brasil na cadeia do algodão, né? Mas para o Rio Grande do Sul isso vai vir para a uva, vai vir para a carne, vai vir para o trigo, vai vir para o leite, né? Enfim, vai vir para esses outros setores. Então são coisas simples, na maioria das vezes são coisas simples que não requer muito investimento do produtor, né? Mas sim requer apenas uma mudança de manejo, uma mudança de formatação do trabalho dele ou da propriedade dele. Se você achou interessante esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou dessas dicas, e fique ligado, nos próximos dias nós vamos trazer mais vídeos como esse, com alguns dados, né, que podem ajudar você, produtor, a melhorar a produtividade e ainda entrar para esse mercado que está chegando com tudo, né, com essa questão aí da redução de emissão de gases poluentes, crédito de carbono e tudo mais. A gente vai deixando você a par das informações que você só vai ver aqui no nosso canal, na nossa página, porque em outros lugares dificilmente você vai ter acesso a essas informações. Então segue a gente e compartilha.